Vocês estão vendo esse lugar? Durante anos, todo mundo da vizinhança teve medo daqui. Diziam que era assombrado, que pessoas entravam e nunca mais saíam. Eu sempre acreditei nessas histórias, até o dia que eu descobri a verdade. E essa verdade mudou tudo que eu pensava sobre coragem. Tudo começa na minha antiga rua. Nela existe um casarão abandonado gigante. O lugar é tão velho que parece que vai desabar a qualquer momento. E desde que eu me lembro, ninguém nunca entrou lá. As crianças não chegavam nem perto, e os adultos atravessavam a rua só pra não passar na frente. Todo mundo tinha uma história diferente sobre aquele lugar. Alguns diziam que durante a noite dava pra ouvir gritos lá de dentro, outros juravam que viram sombras se movendo pelas janelas quebradas, e tinha até quem falasse que um guarda tinha entrado lá anos atrás e nunca mais foi visto. Teve criança que jurou ter visto luzes estranhas piscando no sótão, e eu sempre acreditei nessas histórias, sempre. Até aquele dia, era um sábado normal e eu tava jogando bola com a galera da rua. A gente tava numa partida épica, tipo 4-4, faltando só um gol pra acabar. Até que eu peguei a bola, driblei 2 e dei o chute mais forte da minha vida. E a bola voou muito alto, atravessou a trave do gol, subiu pela calçada, passou por cima do muro e caiu direto dentro do terreno do casarão. A gente ficou em silêncio, todo mundo olhando pra mim. Cara, sua bola! Esquece ela, mano! Compra outra! Mas era minha bola nova. Ganhei semana passada no meu aniversário. E daí? Não vou entrar naquele lugar pra pegar bola nenhuma. E foi nessa hora que eu percebi. Ou eu perdi a minha bola nova, ou eu enfrentava o maior medo da vizinhança inteira. Nesse momento, eu fiquei ali parado, olhando pro portão. Meu coração tava batendo muito rápido, porque na minha cabeça passavam todas as histórias que eu tinha ouvido. Os gritos, as sombras, o guarda que desapareceu. Mas sabe de uma coisa? Eu olhei pros meus amigos, todos com medo, e foi aí que eu pensei, e se as histórias forem só histórias? Então eu respirei fundo e falei, eu vou entrar. Você tá louco? Cadris, não faz isso! Sério! Eu volto. É só pegar a bola e sair. Mas eu sabia que não era só isso. Eu também queria provar que eu tinha coragem. Então eu decidi entrar, e quando me aproximei do muro, notei que o portão tava trancado com uma corrente velha e enferrujada, mas tinha um buraco embaixo do muro. Tava pra passar rastejando. Eu olhei pra trás mais uma vez. Última chance de desistir, Cadris! Eu volto já. Se eu não voltar em 10 minutos, chama minha mãe. E então, eu me abaixei e passei pelo buraco. Do outro lado, tudo parecia diferente, mais escuro, mais silencioso, como se o mundo lá fora não existisse mais. Eu me levantei devagar e olhei ao redor. O jardim era uma bagunça total. A grama tava alta até o joelho, tinham árvores mortas, lixo espalhado por todo lado. E bem lá no fundo, o casarão, ele se erguia enorme e sombrio, com janelas quebradas que pareciam me observar. Então eu comecei a andar em direção à casa. Cada passo fazia a grama seca estalar embaixo dos meus pés. E o barulho era muito alto, principalmente naquele silêncio todo. Eu tentava andar devagar, olhando para todos os lados, até que um galho quebrou do meu lado. Eu pulei uns 3 metros de susto. Meu coração quase saiu pela boca. Mas quando eu olhei, era só um gato. Um gato laranja magro que estava escondido na grama. Ele me olhou com aqueles olhos amarelos brilhantes e saiu correndo assustado. Nessa hora eu respirei fundo, tentando me acalmar e repetir pra mim mesmo: calma, Cadris, é só um casarão velho, sem assombração. Mas a minha voz estava tremendo. Depois disso eu continuei andando, e quanto mais perto eu chegava, mais eu sentia que tinha alguém me observando. Depois de caminhar um pouco, eu cheguei na porta da frente e percebi que ela estava entreaberta. Mas quando olhei pelo jardim, não tinha sinal da bola. Ela tinha entrado pela porta. Então, como eu não tinha escolha, empurrei a porta bem devagarzinho. O barulho ecoou pela casa inteira, e lá dentro estava muito escuro. A pouca luz que entrava pelas janelas quebradas criava sombras estranhas nas paredes. Então eu peguei meu celular e liguei a lanterna com a mão tremendo. E quando a luz iluminou o corredor, meu sangue gelou, porque tinham várias marcas na parede, tipo arranhões profundos, descendo do teto até o chão. Nessa hora eu quase desisti e saí correndo. Mas aí eu lembrei da minha bola e dos meus amigos lá fora esperando. Então eu respirei fundo e entrei. Eu estava na sala principal e ela era gigante. Tinha móveis velhos cobertos com lençóis brancos cheios de poeira, um lustre enorme quebrado no chão com pedaços de cristal espalhados e retratos antigos na parede, mas com os rostos riscados, todos eles como se alguém tivesse apagado de propósito as pessoas das fotos. Isso me deu muito mais medo. Eu iluminei melhor com a lanterna e foi aí que eu vi algo brilhando no canto da sala. Minha bola, ela tinha rolado e parado perto de uma porta. Eu corri até lá o mais rápido que consegui, peguei a bola e eu congelei completamente, porque eu ouvi passos bem lentos e pesados vindo
vindo do andar de cima. E então uma voz grave ecoou pela casa. Quem está aí? Nessa hora eu apertei a bola contra o peito e fiquei completamente imóvel. Meu corpo inteiro estava tremendo, a voz tinha vindo de cima. E agora eu via uma sombra descendo a escada bem devagar. Minha mente gritava: corre, sai daqui agora! Mas meus pés não obedeciam, eu estava paralisado de medo. A sombra chegou mais perto, e quando ela entrou na luz, eu vi que era um senhor bem velho, com cabelo branco todo bagunçado, roupa simples e surrada, com uma bengala de madeira na mão. Ele me olhou com os olhos arregalados, tão assustado quanto eu. Uma criança? Eu não conseguia falar nada, só ficava ali, tremendo. Você não deveria estar aqui. Então minha voz finalmente saiu e eu disse gaguejando: Eu só vim pegar minha bola. Espera. Ele levantou a mão pedindo calma. Você não precisa ter medo de mim. Eu não vou te machucar. Eu só fiquei assustado. Faz anos que ninguém entra aqui. Quem é você? Por que você mora aqui? Porque esse é o único lugar que sobrou pra mim. Ele se sentou numa cadeira velha, parecendo cansado. Meu nome é Senhor Alberto. E essa casa era da minha família. Mas todo mundo diz que aqui é assombrado. Eu sei o que dizem, mas a verdade é bem mais simples e bem mais triste. Há muitos anos, essa casa era cheia de vida. Minha esposa, meus filhos, meus netos, todos moravam aqui. Essa sala onde a gente tá era onde meus netos brincavam. E todo domingo, a família inteira se reunia aqui para jantar. Eu olhei ao redor, tentando imaginar a casa cheia de gente. Mas com o tempo, eles foram embora. Uns para estudar em outras cidades, outros para trabalhar longe. E minha esposa, ela me deixou. Eu senti meu peito apertar. Dava pra ver a tristeza nos olhos dele. Eu fiquei sozinho e essa casa tão grande ficou vazia. Eu não tinha dinheiro pra reformar. A aposentadoria mal dá pro básico. Então ela começou a cair aos pedaços. As pessoas da vizinhança começaram a ter medo. E aí surgiram as histórias. E o guarda que desapareceu? Aquele guarda, ele veio aqui uma noite porque alguém denunciou barulho estranho. Quando viu que era só eu, pediu desculpas e foi embora. Não desapareceu. E os gritos que as pessoas ouvem? Meu rádio velho tá com defeito e faz barulhos estranhos de madrugada. Conforme ele falava, eu ia percebendo que cada resposta dele quebrava as histórias assustadoras. Mas por que você não foi morar com sua família? Porque essa casa tem todas as minhas memórias, menino. Cada cômodo me lembra de alguém que eu amei. A cozinha, onde minha esposa fazia bolo todo domingo. O quarto dos fundos, onde meus netos dormiam quando vinham visitar. Eu não consigo abandonar isso. Mesmo que a casa esteja caindo, ela ainda é meu lar. Eu senti meus olhos ficarem úmidos. Não tinha nada de assustador ali. Só tinha solidão. O maior medo da vizinhança inteira. Era só um senhor sozinho vivendo em memórias. Eu fiquei ali sentado, pensando em tudo que ele tinha contado. E então, tive uma ideia. Senhor Alberto, e se eu te ajudasse? Ajudar? Como assim? A gente podia arrumar a casa, limpar, consertar as coisas quebradas. Isso é muito trabalho. E eu não tenho dinheiro pra pagar ninguém. Não precisa pagar. Eu posso chamar meus amigos. A gente faz de graça. Você faria isso por mim? Claro, ninguém merece ficar sozinho assim. O senhor Alberto ficou me olhando por uns segundos e então ele começou a chorar. Ninguém se importou comigo em tanto tempo. Por que você está fazendo isso? Porque todo mundo merece ter alguém que se importa. Quando eu saí do casarão, já tinha se passado quase 20 minutos e meus amigos estavam desesperados. Cara, você tá vivo! A gente tava a 5 minutos de chamar a polícia. Eu sorri e levantei a bola. Consegui. Você ficou 20 minutos lá dentro. Porque eu conversei com o senhor Alberto, ele mora lá. Tem alguém morando lá? Tem. E ele é super legal. Vamos ajudar ele a arrumar a casa. Você quer que a gente entre lá? Confia em mim. Não tem nada pra ter medo. Demorou uns bons minutos, mas no final eles toparam. Então, no sábado seguinte, eu voltei com meus amigos. E não eram só eles dois. Quando eu contei a história pra outras crianças da rua, muita gente quis ajudar. Viemos com vassouras, panos, baldes, luvas e sacos de lixo. Tinha até criança que trouxe tinta que sobrou da reforma da casa dela. O senhor Alberto ficou chocado quando viu. Eu não acredito. A gente veio ajudar. Vocês são incríveis. E então a gente começou a trabalhar. Dividimos as tarefas. Um grupo no jardim, outro nas janelas e outro dentro da casa. Foi muito trabalhoso, mas a gente se divertiu ajudando ele. Tinha risada, brincadeira, competição de quem limpava mais rápido. E o senhor Alberto ficou o tempo todo com um sorriso no rosto. Há anos essa casa não ouvia risadas assim. No começo, os adultos passavam e olhavam muito desconfiados. Teve mãe que
quase entrou em pânico, achando que a gente estava em perigo. Mas conforme os dias passaram, eles foram se dando conta de que estava tudo bem. Alguns começaram a perguntar: Ei, crianças, o que vocês estão fazendo aí? ajudando o senhor Alberto, ele mora aqui e é super legal. Mora, tem alguém morando aí esse tempo todo? Tem, faz anos. E não tem assombração nenhuma. Então essa notícia se espalhou muito rápido. E no fim de semana seguinte, alguns adultos vieram ajudar também, com ferramentas de verdade, material de construção, plantas novas. E o casarão, que todo mundo tinha medo, começou a virar um lugar cheio de vida de novo. Uma tarde, enquanto eu tava pintando a cerca, uma menina da rua apareceu, era a Bela. Posso ajudar? Claro, mas você não tem medo? Medo do quê? De um senhor gentil que só tava sozinho. Ela tinha trazido uma cesta com sanduíches e suco. Minha mãe fez pra todo mundo. Quem ajuda também precisa comer bem. A gente chamou todo mundo e fizemos um lanche coletivo no jardim. Faz anos que não vejo tanta gente reunida aqui. Isso significa tanto pra mim. Depois do lanche, eu e a Bela ficamos conversando. Sabe, Cadres, foi muito legal o que você fez. O quê? Ter coragem de entrar aqui quando todo mundo tinha medo. Eu também tava com medo, quase desisti. Mas você não desistiu e descobriu a verdade. Às vezes a gente cria monstros na nossa cabeça que não existem de verdade. Eu olhei pra ela e percebi que ela tava certa. Todas aquelas histórias eram só medo do desconhecido. Ninguém tinha tentado conhecer a verdade, até agora. Depois disso, nós continuamos ajudando o Sr. Alberto. Nos demos conta de que o casarão tava irreconhecível. E jardim limpo com flores coloridas, grama cortada, paredes pintadas de branco, janelas consertadas e brilhando, cerca nova, até o portão a gente pintou. Tava lindo. Não parecia mais aquele lugar assustador. Então, decidimos organizar uma festinha no jardim pra comemorar. Veio todo mundo da vizinhança, crianças brincando, adultos conversando com o Sr. Alberto. Tinha bolo, salgadinho, suco, refrigerante. E sabe qual foi a melhor parte? Ver o rosto do Sr. Alberto. Ele tava radiante, sorrindo como eu nunca tinha visto. Eu queria agradecer a todos vocês, especialmente ao Cadres, que teve a coragem que nenhum adulto teve. Vocês não apenas reformaram minha casa, vocês me devolveram a esperança, a companhia, e eu vou ser eternamente grato por isso. Então todo mundo aplaudiu e ele desceu com lágrimas nos olhos, lágrimas felizes. No meio da festa, um carro parou na frente do casarão e quando as portas abriram, desceram 4 pessoas, um homem de uns 40 anos, uma mulher e 2 crianças. Não pode ser. Oi, pai. Era o filho do Sr. Alberto, com a esposa e os 2 filhos. Carlos, é você? Sou eu, pai. E trouxe a família. Como vocês? A dona Maria, sua vizinha, nos ligou, contou tudo que as crianças fizeram aqui e nós percebemos que deixamos você sozinho tempo demais. O Sr. Alberto começou a chorar e abraçou o filho com força. Viemos passar o fim de semana e daqui pra frente vamos visitar mais. Vocês não sabem quanto tempo eu esperei por isso. Eu olhei pra Bela, que tava do meu lado com os olhinhos cheios de lágrimas. Você fez isso, Cadres. A gente fez, todo mundo aqui fez. No final da festa, eu me sentei com o Sr. Alberto no banco do jardim. Cadres, por que você entrou aqui naquele dia? De verdade? No começo foi só pela bola, mas também era por curiosidade. Todo mundo falava que era assustador, mas eu queria ver com meus próprios olhos. E você não teve medo? Tive muito medo, mas eu entrei mesmo assim. Sabe como se chama isso? Coragem. Coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer mesmo assim. Você foi o mais corajoso de todos, porque você enfrentou o medo que uma vizinhança inteira tinha. Naquela noite, indo pra casa, eu refleti sobre tudo e percebi algo importante. Às vezes a gente tem medo de coisas que nem existem. A gente ouve histórias, cria imagens na cabeça e transforma algo simples em um monstro gigante. Mas quando temos a coragem de enfrentar, descobrimos que o monstro são as nossas próprias dúvidas. O casarão não era assombrado, só era esquecido, e o Sr. Alberto não era perigoso, só era solitário. Tudo que eles precisavam era de alguém que tivesse coragem de ver a verdade. 6 meses se passaram desde aquele dia, e o casarão virou o ponto de encontro da rua. O Sr. Alberto abriu o jardim para as crianças brincarem. A família dele visita ele todo fim de semana. E as histórias assustadoras sumiram. Agora as pessoas falam: aquela é a casa do seu Alberto, ele é muito legal. E eu virei amigo do Sr. Alberto. Toda semana eu vou lá tomar um suquinho com ele. E ele me conta histórias da época que a casa era cheia. Histórias de verdade, não de terror. Um dia o Sr. Alberto me
chamou. Cadres, eu tenho algo pra você. Então ele me deu uma caixa pequena. Quando eu abri, era uma chave. O que é isso? A chave do portão. Eu mandei fazer uma cópia, porque você sempre será bem-vindo aqui, a qualquer hora. Você me deu minha casa de volta. Agora ela é sua também. Eu não consegui me segurar de alegria e abracei ele com força. Foi então que naquele momento eu entendi que uma pequena atitude de coragem pode mudar a vida de muita gente. Então, essa é a história de como eu entrei onde todo mundo tinha medo e descobri que não havia nada pra temer. Mas sabe qual é a melhor parte? Não foi só eu que mudei, foi a vizinhança inteira. Porque quando uma pessoa tem coragem, ela inspira outras a terem também. Hoje, sempre que eu passo na frente do casarão, lembro que o medo é só uma história que a gente conta pra si mesmo e que a verdade quase sempre é mais simples do que parece. Agora eu quero saber de você. Qual é o seu casarão assombrado? Aquela coisa que você tem medo, mas nunca tentou conhecer de verdade? Pode ser um lugar, uma pessoa, um desafio. Eu te desafio a ter coragem, porque talvez, só talvez, do outro lado do medo tenha algo incrível esperando por você. Se você se sentir confortável, deixa nos comentários qual é o seu medo e se você teria coragem de enfrentar. Eu leio todos. Agora mesmo tá aparecendo um vídeo muito legal na tela. Clica nele pra ver outra história incrível. Eu vou ficando por aqui. Fui!